Bom, pessoal, vamos esclarecer aqui algumas dúvidas que vocês tiveram. É, O assunto de agora é a Revolução Francesa. A gente passou pelo Iluminismo, falamos qual eram os pensamentos dos principais iluministas. Esses pensamentos vão modificar a forma como os governantes e o povo vão pensar. Então vai ter uma mudança grande, por isso que antes é chamado de antigo regime, vai mudar a forma como será regido os países. E um desses que vão seguir essa vertente iluminista vai ser a Revolução Francesa, né, que vai surgir numa crise. Então, o que vai mudar na Revolução Francesa? Eles vão criar uma série de direitos que são transmitidos pelos iluministas que a gente viu na última aula. Então, eles vão perceber que eles têm que ter participação na vida política, que eles têm que ter mais direito, que tem que ter uma igualdade perante a todos na sociedade, né? Não ter mais privilégio como outros, como nessa videoaula, elas acabaram falando bastante nessa questão. Eu falava, o pão custava um salário de um camponês, então trabalhava o mês inteiro para conseguir um pão. Então era uma situação bem complicada. Enquanto havia farturas, aquela divisão social ultrapassada, né, de primeiro, segundo estado, o clero em cima. Então isso vai ser desfeito durante a Revolução Francesa, onde eles não vão mais suportar isso. A crise que vai surgir da guerra que eles vão perder, isso vai influenciar bastante nos governos. Tá? Então, qual que é o conceito? Igualdade, fraternidade e liberdade são os três itens principais da mudança do governo que vocês vão começar a ver agora na Revolução Francesa. Então agora só uma introdução que é que elas fizeram. E aí elas comparam qual que é a diferença, qual a semelhança entre igualdade, fraternidade e a semelhança entre igualdade e liberdade. Então essas são as frases principais: a liberdade de expressão, a liberdade ao nascer, a liberdade de crescer na sociedade. Tudo isso vai ser conquistado durante a Revolução, que é o que? A transformação do sistema político. Vai haver uma mudança na sociedade como um todo na França. Tá? Então vai ter isso. Aí com essa comparação de que muitos povos, graças a essa Revolução Francesa, essa criação dos direitos humanos, será copiado por diversas constituições a seguir. E aí fala da Constituição do Brasil de 1988, que fala sobre a questão de igualdade de todos perante a lei, né? Todos serem iguais diante da lei. Então isso vem da Revolução Francesa. Tá? E aí ele fala elas falaram da sociedade francesa, que tinha aquela divisão de clero, nobreza e o povo, sendo 3% ali o clero e a nobreza, e 97% que era quem pagava imposto. Então isso é uma outra desigualdade. Os governantes e o clero não pagavam impostos, somente o povo. Então, no meio da crise, quem estava passando fome era o povo. Quem teria que pagar pela crise era o povo. O povo iria aceitar isso de bom grado? Jamais. Então isso é uma coisa bem bastante interessante. E elas começam a falar de que teve aquela reunião no meio da crise e, óbvio, o povo não vai aceitar dizer que participou e, na verdade, não participou, porque não foi nada de forma igualitária. Né? Então, isso também vai ser bastante importante. E aí eles falam, e aí deve ter a continuação na próxima aula, que qual que foi o ponto inicial, crucial, o estopim, quando a população, os revolucionários vão e tomam uma prisão que foi feita no antigo regime, que é o símbolo das punições do rei absolutista, que era prender numa prisão muito famosa, que era a Bastilha. Então, a famosa tomada de Bastilha, quando eles invadem a prisão de Bastilha, quando inicia a Revolução Francesa. E aí fica uma briga entre uma guerra civil entre os partidários do rei e os partidários dos revolucionários, que é o que vai ser falado na outra aula. Então, basicamente, são esses os pontos: os direitos humanos, igualdade, fraternidade e liberdade. Liberdade, fraternidade e igualdade serão os pontos chaves para a formação de um novo regime, um novo método
Por isso que a gente termina, e quando tem a Revolução Francesa, a gente tem o final da Idade Moderna, porque tem um novo regime, uma nova estrutura política, social e econômica dos países que vão aderir às ideias iluministas. Então, olha a importância do iluminismo para esse período. Tudo bem? Então, esses são os principais pontos aí que foi falado na aula. Espero que tenha ajudado e até a próxima.